A gente está aqui hoje para falar rapidamente a respeito de um assunto, que vem me incomodando um tanto quanto, não é? Principalmente verificando as pessoas que estão passando por uma dificuldade grande agora, perdendo emprego ou fazendo administração das suas reservas durante pandemia, essas coisas, e vem recebendo, obviamente, cobrança de bancos, por mais que a gente saiba que os bancos, alguns deles estão tentando ser maleáveis, diminuir o valor de dívida, se você pagar à vista, obviamente, não é? Também parcelando em mais vezes, diminuindo um pouquinho os juros, coisas desse tipo. Né? Deixa eu tirar o som daqui, porque senão a gente vai ficar com esse inferno que já tirei, mas esse daí é assim mesmo. Enfim, a gente também está pela primeira vez fazendo a transmissão ao vivo simultaneamente com o canal do YouTube Professor Dial, ok? É com felicidade aí que eu digo para vocês que agora a gente já dá para estar em dois canais ao mesmo tempo, tá bem? Débora, boa tarde, bem-vinda. É o seguinte, vamos falar a respeito de responsabilidade de banco, uma coisa que pouquíssima gente fala, principalmente aqui no Brasil, que não é uma cultura do brasileiro, especificamente do brasileiro, não é uma cultura enfrentar bancos, porque existe um mito de que o banco está sempre certo, o banco sempre vai ganhar uma ação judicial. É fato também que uma boa parte da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça costumam reforçar os juros abusivos dos bancos. Obviamente nós sabemos que são decisões políticas, não são decisões técnicas, tá certo? Porque a decisão técnica exigiria do banco demonstrar como é que ele chegou a valores exorbitantes, extraordinários, em dívidas que, por exemplo, de 5 mil reais, em 10 meses se transformam em 80 mil reais. Qual é a mágica? Aonde é que isso vai? Como é que isso pode acontecer? Alguma coisa, obviamente, está errada. A gente também percebe isso quando verifica o quê? Que os bancos que mais lucram no mundo, a maior taxa de crescimento de lucro no mundo de banco é no Brasil. Que banco que cresce 13%, 14% ao ano? O Citibank nos Estados Unidos, quando crescia 1,5%, tinha bônus de milhões para os diretores. Para vocês terem uma noção do que a gente está falando. Aqui o crescimento é exponencial, é um negócio absurdo. Exatamente por quê? Porque eles ganham em cima da gente. Porque existe o mito de que a gente não ganha ação contra eles, e eu vou um pouco mais longe. Existe também, por conta desse mito, uma acomodação de pessoas físicas e jurídicas, seja você empresário individual, seja você pessoa física mesmo, que lida com os próprios recursos, com os próprios investimentos, ou uma empresa. Não é? A gente, depois que os bancos começaram a existir, gente, isso por volta de 1406, em Gênova, com a necessidade de existir uma instituição que guardasse moedas, que começavam a ser criadas conjuntamente com as instituições, fazer câmbio e essas coisas, existiu uma inversão de valores aí. Existiu uma inversão no seguinte sentido. Antes, a sorte era do banco por ter o nosso dinheiro. Ele tinha que se esforçar para a gente confiar e depositar o nosso dinheiro lá. Hoje não, de bons séculos para cá, na verdade é o contrário. A gente que parece que tem que ajoelhar e agradecer pelo dinheiro que o banco está guardando para a gente. Sem lembrar que muitas vezes esse dinheiro é nosso. E quando ele não é nosso, nós estamos captando para devolver com juros. Então nós não estamos pedindo um favor, né? Nós estamos pedindo um serviço. E um serviço que normalmente é cobrado exorbitantemente, de forma extremamente abusiva. Pois bem, o que acontece? Acontece que, pensando nisso, a gente aqui resolveu fazer uma pesquisa a respeito dos erros bancários. E os erros bancários? E quando o banco erra na cobrança repetida de pequenos valores em cima de consórcios que ele te vende, em cima de investimentos, quando existe uma cobrança a mais em empréstimo que passa batido, porque a gente não verifica, ou se verifica não tem os olhos apurados para isso. Isso é muito importante de ressaltar com vocês.
Não é simplesmente uma questão de preguiça de não ler o seu extrato bancário, né? Fora a correria. É uma questão do seguinte, a linguagem que os bancos usam com a gente nos seus comunicados, escritos ou por site ou por e-mail, propositalmente é uma linguagem difícil, né? É uma linguagem praticamente contábil. O que você acha, em alguns extratos, inclusive, o que você acha que é crédito, eles vêm como débito, o que é débito, eles vêm como crédito. Então, quer dizer, para nós, o povo comum, que não é banqueiro, não é especializado nisso, esses erros do banco vão passando, né? Ao ponto de que nós começamos a ingressar com algumas ações contra bancos, pedindo esclarecimentos do porquê, o disparate de algumas cobranças a mais, de algumas taxas completamente fora de questão, não é? na gestão da nossa conta, em várias coisas. Em empreendimentos, cotas que você ajuda teu gerente a cumprir, não é? Esse tipo de coisa. Seguros, todos os tipos de contratos bancários que você possa imaginar, nós resolvemos fazer auditorias a respeito disso. E o que a gente descobriu é simplesmente estarrecedor, tá? Eu posso dizer para vocês que pelo menos 95% das empresas, se elas não têm, empresas que têm débitos com bancos, se você não consegue no mínimo dar uma equilibrada nisso, um 0 a 0, apurando os erros dos bancos, você consegue ainda ter dinheiro para receber, não para pagar. Ainda abate da tua dívida e você ainda tem um saldo para receber. Principalmente quanto mais longa for a tua relação com o banco, isso, mais certeza você tem de que a mesa pode virar. Entendeu? Claro, que banco que vai divulgar isso para você, amigo? Fala para mim, que sindicato empresarial vai divulgar isso para você? Não vai divulgar. Imagina, se isso vai ser propaganda de alguém. Não vai. Então, quer dizer, é uma questão também relacionada à dignidade da pessoa humana. Como é que a gente é tratado por essas instituições? Vai ver se isso existe na Europa. Vai ver se isso existe nos Estados Unidos. Lá a transparência, meu amigo, é claríssima. Você sabe exatamente o que você está sendo cobrado. E ai, se você se vê lesado por uma instituição bancária. Porque, por exemplo, não tanto na Europa, mas nos Estados Unidos, Flávio, boa tarde. Nos Estados Unidos, a indústria de ações de indenização é uma coisa fantástica, né? Muita gente vive só de ganhar indenização. Contra banco, então, e contra abusos, por exemplo, ou cálculos errados de banco da Receita Federal, etc., nem se diga. São valores estratosféricos, tá? Então fica essa dica para vocês. Prestem atenção, não se deixem levar por esse mito de que o banco é tão potente de que ele sempre vai ganhar as ações que nós possamos mover contra eles, tá certo? É uma dica preciosa, você que é advogado, leve para o seu cliente. Qualquer dúvida, fala com a gente, nós estamos à disposição, tem o canal, tem os e-mails, tem os contatos, não entrem nessa. Não é aceitável que a gente continue sendo massacrado por taxas absurdas, por serviços que nós não pedimos, por erros absurdos de manter 2, 3 taxas sobre a mesma coisa. Você não está entendendo, dão-se nomes diferentes para as mesmas coisas, quando você vai ver, está sendo cobrado 2, 3 vezes do mesmo assunto, com nomes diferentes. Isso é só um exemplo, tem vários. Tá? Então qualquer coisa, dá um toque, fala com a gente. Se vocês quiserem, depois eu elaboro uma aula mais demorada sobre isso, tá bom? Vamos ficando por aqui hoje. Um beijo e um abraço.